Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, Senhor. Oramos porque dependemos de Ti. O Senhor nos deu um encargo maravilhoso. O Senhor nos deu uma ferramenta maravilhosa. Hoje nós podemos nos reunir com as nossas amigas e irmãs por meio de uma reunião virtual. Senhor, mas a tua presença é o ponto crucial para que todas as coisas possam ocorrer para a nossa edificação. Senhor, nós contamos com a tua presença na casa de cada irmã. Senhor, nós queremos estar no mesmo espírito, em unanimidade, queremos estar na mesma esfera. Senhor, por isso venha ser com a nossa internet, venha ser com a esfera do nosso lar, com todas as coisas que nos rodeia. Senhor, limpe a nossa mente, limpe o nosso coração. Queremos estar como uma folha em branco, para que o Senhor possa falar para nós. Senhor, nós apresentamos a irmã Rita. Use-a, Senhor. Use-a abundantemente. Por meio dela, se derrame para nós. Senhor, nós queremos ser enchidas nessa noite com a tua palavra. Ó Senhor Jesus, por isso venha limpar a sua mente, tire todo o nervosismo, flua, Senhor, com liberdade. Queremos a tua pessoa, queremos ouvir a tua voz. Senhor Jesus, aproveite cada oportunidade nessa noite, por meio dessa reunião, para crescer em nós. Nós nos colocamos no altar, porque nós precisamos de ti, nós dependemos de ti, nós te amamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia, amém. Amém, amém, amadas. Que o Senhor possa falar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Senhor Jesus. Mas como eu vou começar falando, não é ainda o tema, mas o Senhor me lembrou que para falar desse tema eu precisava falar desse ponto que é importante. Né? Nós temos ouvido o Espírito falar às igrejas sobre a imunizador de Deus, que é a palavra profética. Então, essa palavra que vai ser falada nessa noite, não diferente como todas que a gente tem ouvido, é uma palavra profética. E para quem está ouvindo, além das irmãs que estão aqui, né, nesse fluir da vida da igreja, todas as pessoas que vão assistir a esse vídeo, elas possam saber que essa palavra que vai ser falada hoje não vem da nossa mente, nem do nosso coração, vem do coração de Deus. E essa palavra é uma palavra que o Senhor tem nos alertado, né? É um alerta, essa noite é um alerta para nós, para o que a gente está vivendo, nossas práticas como filhos de Deus. Então, nessa noite, o Senhor vem falar do que, primeiro, eu vou iniciar falando sobre o que é a palavra profética, né? É, bom, eu venho falar de Hebreus 4:12. Quem tiver com a Bíblia pode abrir. Hebreus 4:12. Ele fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas, né? E a medida. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Então, o Senhor fala isso. Por que ele fala isso? Porque a palavra profética, ela vem para separar tudo que é humano do espiritual. Né? A palavra profética é a palavra da revelação de Deus. Então, é isso que o Senhor quer falar nessa noite. Então, a gente precisa entender onde é que a gente encontra isso na Bíblia, né? Sobre o que é a palavra profética. Em 2 Pedro também, quem está com a Bíblia pode abrir também, 2 Pedro 1:19-21 fala: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma luz, né, uma candeia que brilha debaixo de um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. O que o Senhor quis falar com essa palavra? Né? Eu trouxe para vocês aqui para a gente entender exatamente o que é essa palavra profética. Né? Primeiro eu trouxe a imagem da candeia, para a gente entender quando ele fala da candeia, né? O que é, ela serve para quê? Para acender, né? É um vaso de barro, na época era feito assim,
com o óleo dentro, né? O óleo dentro, o azeite que acendia, e a ponta tinha uma chaminha de fogo que pegava, né? Para que acendesse, clareasse, porque não existia energia elétrica nessa época, né? Então, o Senhor coloca a candeia nesse sentido para a gente entender o que era isso, né? Que objeto era esse, para que servia, né? Para clarear. Mas ele fala ali que é para usar isso para clarear até que a estrela da alva apareça. E ela fala do quê? Dessa passagem aqui? Ela fala do clarear, do primeiro clarear do dia, não é isso? Então a gente se remete a essa imagem. Essa imagem, eu trouxe essa imagem para que a gente possa entender o que é o primeiro amanhecer, a aurora, né? O que é a aurora? Essa aurora ela é comparada com a nossa revelação, a palavra profética ela vem para nos revelar o que há de acontecer nesse amanhecer. Aí eu trouxe aqui o significado do que é a aurora, né? Para a gente entender, antes da gente ouvir essa palavra que o Senhor tem que falar nessa noite, a gente precisa saber o que significa a palavra aurora. Ela é um substantivo feminino. O que é um substantivo? É o nome que se dá a algo, ou alguma pessoa, algum objeto. Então, o substantivo feminino que significa claridade que precede o nascer do sol. Senhor Jesus. A Bíblia no sol se refere a Cristo. Então, o Cristo ele vai nascer, né? Mas há essa claridadezinha que vem um pouco antes de Cristo aparecer, que é exatamente a aurora, né? No sentido figurativo, os primeiros indícios de algum começo de alguma coisa. Momento em que o sol nasce no horizonte, né? E renasce. Então, é o primeiro momento. É esse primeiro momento que o Senhor quer que a gente enxergue, né? Ele quer nos dar essa revelação e temos que ter gratidão, estar com o coração totalmente aberto, a mente aberta, posta no Espírito, para que a gente possa entender o que é que o Senhor quer falar nessa noite. Então, a gente já conseguiu entender, nesse começo, o que realmente é a palavra profética e para que ela serve. Então, já que a gente já sabe que o Senhor quer falar uma palavra profética nessa noite, mais uma vez, a gente precisa estar atento e deixar que o Senhor possa fluir em nós, pedir ao Senhor sabedoria para entender o que é que o Senhor quer falar conosco, não levar para a mente, mas sim levar para o Espírito, né? E transformar ela em vida. O tema de hoje é esse, que eu vou falar agora, que é o dom que há em ti. O dom que há em ti está em 2 Timóteo 1, de 6 a 11. Né? Ele fala sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Eu estou sentindo, irmãs, aqui na hora que eu estou passando, que as imagens estão exatamente na frente da parte que está escrita. E está atrapalhando um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Não, aqui está aparecendo normal para mim. Agora não está a imagem, o do que é Haiti, 2 Timóteo. Só que, para mim, aqui, a imagem de vocês, nossa, está aparecendo exatamente em cima, entende? Eu vou ver se... Não tem aqui. Não tem aqui, não. Então, vamos lá. A opção, né? Porque o Meet é um pouco diferente do Zoom. Vamos lá. Então, assim, o que é que o senhor quer falar nessa noite em relação ao nosso dom, tá? Paulo, ele fala para Timóteo. Começou? Meu Deus. Pronto. Então, assim, esse falar, Paulo fala para Timóteo, uma palavra que é muito importante. E é essa palavra que o Senhor quer falar para nós nessa noite, tá bom? Aí fica, a imagem está totalmente em cima. Eu não estou conseguindo enxergar. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, já consegui tirar aqui. Vamos lá. Por cujo motivo te lembro
que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então, Paulo falou isso para Timóteo, tá certo? Tem uma parte aqui que fala exatamente assim, em Timóteo 4,14. Não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos a presbitério. Então, o apóstolo fala isso para Timóteo, tá certo, gente? Então, o que estava acontecendo com Timóteo para Paulo falar isso para ele? A gente precisa entender isso para que a gente possa entender o que é que o Senhor quer falar. Bom, Paulo não apresenta detalhes, mas ele estava preocupado pelo que ele sentia. Timóteo precisava reavivar o dom que recebera de Deus. O verbo aqui empregado, que se refere a despertar, reavivar, despertar, né? Fazer com que ele desperte. Né? Quando a gente está sonolento, o Senhor quer que nós despertemos, não é verdade? Então, significa manter a chama do fogo incandescente. Para despertar seu dom, Timóteo precisava reacender o fogo que estava se apagando. Por alguma razão, Timóteo estava se esquecendo que o Espírito Santo habitava nele, né? Isso fala no versículo 14. Né? Então, por algum motivo, Timóteo estava se esquecendo também que recebera o dom que Deus tinha dado. Tinha transmitido pela imposição de mãos que ele citou lá no capítulo. Não é isso? Como esquecemos da alegria da nossa conversão? Nós não falamos sobre isso nas outras reuniões que a gente teve, desfrutamos, né, na reunião anterior, né, lembranças da nossa conversão, do nosso batismo. Como esquecer dessa alegria? Então, Timóteo, ele estava apagado nesse sentido. Então, como esquecemos da felicidade do nosso batismo? Como permitimos que essas lembranças prazerosas que nós tivemos, que a gente citou na reunião passada, feita de risos ou de lágrimas, se apaguem, às vezes, completamente da nossa memória? O que acontece para que aconteça isso que aconteceu com Timóteo? Né? Então, aqui eu botei essa frase, não sabemos por que isso aconteceu com Timóteo. A gente não sabe, Paulo não detalha, né? Mas talvez pode ter sido a saúde frágil que ele tinha, né? Ou tenha enfraquecido, né? O seu corpo físico tenha enfraquecido, né? Ou então de tanta luta que ele passou de dores no estômago, que o irmão já falou para a gente nesse ponto, né? Que ele tinha esse problema. Talvez tivesse se cansado de viver, talvez, né? Isso tudo são suposições do que ele pode ter passado. Talvez nos momentos de crise ele tenha
orado para que Deus tirasse, viesse o seu socorro e pudesse dar fim àquela aflição que ele tinha. E como Deus não tinha te ouvido, talvez ele quisesse desistir, né? Desanimar. Quem sabe estava desanimado, decepcionado com Deus, com alguma coisa. Muitas vezes as pessoas, acontecem situações que nos faz de se distanciar, né? Do verdadeiro sentido, né? Que o Senhor quer para nós. Então, tudo isso são suposições. Então, Paulo estava preocupado com ele, né? Com Timóteo. E temeroso também, então, que tivesse entrado num processo de desânimo, né, que ele pudesse ter entrado num processo de desânimo, ou que já tivesse desanimado completamente. Então, por isso, o apóstolo lhe pede para não esquecer, né, desses pontos que a gente até desfrutou, fossem quais fossem as circunstâncias que ele tivesse passado, que o Espírito Santo habitava nele, quis lembrar ele que o Espírito Santo habitava nele. Então, a recomendação vale para cada um de nós, né? O que Paulo fala para Timóteo, ele está falando para nós, que temos passado por muitas aflições, muitas situações, e que a gente não pode esquecer que o Espírito habita em nós. Por isso que eu coloquei aqui, o Espírito Santo habita em você, que está ouvindo essa palavra. Por isso podemos guardar o depósito da nossa fé em Deus até que o Senhor volte, até a volta do Senhor. Esse depósito da fé, ele precisa estar ativo, né, em nós. Então, o que está acontecendo conosco para acontecer o que aconteceu exatamente com Timóteo? E nós? Essa é a pergunta. Por que permitimos que o dom de Deus se apague em nós? Por que nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós? Certas coisas acontecem conosco, como o desânimo, que a gente já falou, a descrença, a falta de compromisso com a santificação, a falta de envolvimento na economia de Deus. O Senhor quer falar nessa noite isso. Porque nos esquecemos que o Espírito Santo mora em nós e desanimamos por qualquer coisa e deixamos de nos envolver com a economia de Deus. Nessas condições é que somos chamados a dar testemunha acerca do poder do nosso Senhor. Nós estamos dando testemunho, gente, irmãos e irmãs, de Deus a todo momento, mesmo estando em situações como essas que a gente acabou de ver Timóteo passar e nós passarmos. Então, nós que estamos precisando de alento, é que temos que confortar outras pessoas hoje. Às vezes a gente precisa de alento em algumas coisas, mas somos nós, irmãos, que o Senhor tem levantado para confortar outras pessoas. Nós que queríamos ver esse poder de Deus em nós, é que temos que falar dele para as pessoas. Então, a pergunta inevitável essa pergunta é forte, irmãs, nessa noite. Vale a pena servir a um Deus desse? Paulo, como que para testar o seu filho na fé, faz um convite a ele, né, a Timóteo. Ele que sofria a prisão, Paulo sofria a prisão naquele momento, e ele fez essa pergunta a seu filho na fé, Timóteo. Vem sofrer comigo, Timóteo. Isso está no versículo 8. Quando ele fala isso, irmãs, eu realmente tremi diante de Deus, porque ele me fez essa pergunta quando eu estava disputando essa palavra. Vem sofrer comigo, Rita. Vem sofrer comigo, Jússi. Vem sofrer comigo, Kátia.
Ó Senhor Jesus, será que nós estamos preparados para isso, irmãs? Então, que dom é esse de que fala o preocupado apóstolo Paulo para nós? O dom é uma concessão, dádiva que Deus deu ao homem. Esse dom nos capacita para o espírito de poder, de amor e de moderação. O dom que nós queremos, né? Há uma contradição entre o dom que a gente quer, o poder, o amor e a moderação, que é o dom, e o dom que Deus quer nos dar. O amor e a moderação que nós queremos que Ele sopre em nós é diferente daquele que o Senhor quer soprar para nós. O poder que nós naturalmente queremos é o poder de fazer Deus fazer o que nós queremos. Mas não é isso que o Senhor tem nos revelado. Não é o que fazermos o que Ele quer. Então, nós podemos orar, mas não podemos fazer só o que Deus. Nós só podemos fazer o que Deus quer, irmãs. Não é o que nós queremos fazer. Então, o dom, ele dá conforme o que Ele quer, o que Ele oferece. Ele sopra para nós aquilo que Ele está. E hoje são essas ferramentas que o Senhor tem nos oferecido que nós temos que avançar. Então, o Senhor está nos lembrando nessa noite que esse dom que foi dado para nós é esse que está diante de nós hoje. Então, eu trago aqui essa passagem de 1 Coríntios 12, 5 a 7, que fala: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada conforme. Outra passagem que fala sobre isso é Efésios 4, 7 e 8. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e seus dons aos homens. Nos dispor a trabalhar pelo Evangelho, que é a forma de experimentar o poder de Deus. É esse poder que o Senhor quer nos liberar, é nos dispor. Nós precisamos nos dispor a trabalhar pelo Evangelho. Nós nos dispor a mudar um estilo, né, apagado para um estilo vibrante, de um estilo dependente de si mesmo para um estilo dependente de Deus. Ser cristão significa que somos enviados a pessoas que nós não escolhemos, irmãs. Há pessoas que Deus escolheu, não é o que nós escolhemos. Ser cristão significa que somos comissionados como ministros na nova aliança, prontos a ensinar com dedicação, nunca com superficialidade, ou seja, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas falarmos acerca do poder de Deus, não superficialmente, mas nos aprofundar nas riquezas insondáveis de Cristo. Se você não está usando o dom de Deus, está desperdiçando a sua vida. A vida que o Senhor te deu é para servir a Ele. Então, eu tenho perguntas nessa noite para as irmãs. Irmãs, o Senhor tem dado instrumentos na mão das irmãs. Instrumentos, ferramentas maravilhosas, que eu não vou citar nessa noite, senão a gente seria muito longas. Mas eu tenho essas perguntas que não são para as irmãs, é para mim, para as irmãs e para todos que forem assistir. Qual é o seu dom? Você já perguntou ao Senhor qual é o seu dom? Ou quais são os seus dons que o Senhor te deu? O que você tem feito com esses dons que o Senhor te deu? Você tem usado essas ferramentas, por exemplo, o celular, a internet, para ver coisas banais, coisas supérfluas,
coisas que não vão trazer vida para você, ou você está desesperado em pregar o evangelho porque o Senhor está voltando. Você não quer perder mais tempo vendo imagens e vidas de coisas que não edificam. Você ama o Senhor? Ama a volta do Senhor? Ou você só ama o Senhor, mas não ama a sua volta, porque você precisa fazer muitas coisas ainda? Ó Senhor Jesus, o Senhor me lembrou nessa pergunta que o Senhor me fez, o Senhor me lembrou da passagem que ele pergunta a Pedro várias vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nessa noite o Senhor está perguntando para você. Você me ama? Você ama a minha volta? Quais as ferramentas que você tem usado para desenvolver o seu dom e apressar a volta do Senhor? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, irmãs, o Senhor, nessa noite, deixa eu colocar aqui, o Senhor falou para mim fortemente, irmãs. Eu espero que eu tenha conseguido passar tudo que o Senhor me deu nessa noite. Eu realmente fiquei... Essa noite foi uma noite bem comprida para mim, em orando, buscando a direção que o Senhor queria me dar. E a palavra é um pouco dura, para mim foi, não sei se as irmãs sentiram isso, mas eu me senti muito preocupada com essa pressa que o Senhor tem. E esse tempo que nós temos para usar. Nós já compartilhamos aqui muitas vezes que a gente precisa ser mulheres organizadas com o tempo. Mas o nosso tempo principal é o tempo do Senhor. O Senhor tem pressa e precisamos exercer nossos dons para que eles se tornem ministérios maravilhosos. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. A irmã que está aparecendo aqui para mim é Karine. Eu não ouvi direito, você falou Karine? Oi, Jússi. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Realmente foi uma palavra muito forte, né? Mas graças ao Senhor, né? Porque o Senhor nos ama e Ele não quer perder nenhuma de nós. Esse ministério, ele é para isso, né? E aquele que está mais apercebido, o Senhor vai falar por meio dele, né? Para nos alertar, nos despertar. Ontem eu estava tendo comunhão aqui com o Daniel e ele desfrutou algo comigo sobre o tempo. Algo que ele ouviu, né? Se você tivesse X tempo, né? Só aquele tempo para você fazer alguma coisa, você ia ter que realmente remir para poder saber usar o tempo. Então, o tempo é isso. O tempo, a nós foi dado o tempo, e no espaço desse tempo a gente tem que realmente saber usar. E como nós vamos saber usar? É por meio dos nossos dons, né? O dom que o Senhor deu a nós. Como ela perguntou, né? Ela perguntou várias vezes aí, né? Sobre o nosso dom, qual é o dom que você tem, ou os dons que você tem. Então, hoje, nesse momento, né, que os irmãos sempre estão compartilhando que nós estamos na era apocalíptica, né? Nós já estamos vivendo isso, nesse momento. O que mais o Senhor quer é nos usar nesse tempo, né? Por certo, Ele quer isso. Usar cada um de nós, a nossa boca. E o principal de tudo isso é o nosso tempo, né? Desenvolver o nosso dom, desenvolver o nosso talento, aquilo que o Senhor deu a nós, né? Usar as ferramentas que é o meio social e acima de tudo,
olhar a questão do nosso viver. Eu tentei anotar tanta coisa aqui, né? Mas eu fiquei muito tocada com a questão de Timóteo ali, né? Que Paulo, ele se preocupou com Timóteo. Ele viu que Timóteo estava se esfriando, né? Se esfriando. E Paulo tentou ali ajudar ele em tudo que ele estava passando, para que ele fosse reavivado o dom de Paulo. E chamou ele para o sofrimento do evangelho, porque o sofrimento, o evangelho, ele são aflições realmente, né? Porque não é fácil. O mundo aí fora está em trevas. É por isso que os irmãos estão falando tanto, né, de questão de sol, de chama de fogo, que o Senhor está vindo, o Senhor está voltando, porque nesse momento, verdadeiramente, a gente está vendo o mundo trevoso, né? Trevoso, as pessoas elas estão cada vez mais entregues. A iniquidade ela tem se multiplicado. Então, o Espírito também ele quer nos usar. E o Senhor, os irmãos têm falado, né, que ele está vindo intensificado, né? Em Apocalipse ele é 7 vezes intensificado. Então nós estamos na melhor era, irmãos, de desfrutar desse Espírito, né, que o Senhor está dando a nós. Então nesse momento o que eu tenho diante do Senhor é me humilhar diante do Senhor, me humilhar, me entregar a Ele, e graças ao Senhor que eu não estou sozinha, né? Eu tenho as irmãs para me ajudar, eu tenho a igreja, porque essa obra ela não é individual, ela é em conjunto. Graças ao Senhor por esse ministério de irmãs, por esse grupo que tem desenvolvido em nós esses talentos, esses dons, porque realmente eu mesmo sou uma pessoa muito tímida para falar, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor tem conquistado, ganhado cada um de nós, e que isso só aumente, né? Louvado seja o Senhor por essa palavra, viu, irmã Rita? Muito forte, realmente, eu ainda estou aqui impactada. Ó Senhor Jesus, mas Jesus é o Senhor. Amém. 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 Karine compartilhando, eu estou vendo a Alex na minha frente, mesma coisa, mesmo trejeito, tudinho, só falta ser a voz igual. Lene! Ô, Senhor Jesus, eu que cheguei por último. Na minha ordem aqui está Karine e você, irmã Conceição. Senhor Depois de você, a irmã Jesus. Conceição. A irmã falando aí, né, de Timóteo. Lene, né, de eu estou vendo o Paulo. nome de Isaac. Liga a câmera para ver sua cara. Ah, tá. E tudo que ocorreu com Timóteo, né, ele estava frio, né? E Paulo tentando reavivar ele. E assim somos nós. Nós passamos por momentos difíceis também, né? E sempre tem um Paulo para nos reavivar, né? E temos a palavra profética para nos levantar. E Rita fez umas perguntas. Espera aí. Ó Senhor Jesus. Aqui. Vale a pena servir a um Deus desse? Amém. Vale sim. Vale muito, né? E cada dia precisamos valer mais a pena por estarmos servindo um Deus desse. Porque aí fora tem muitas pessoas que estão aí em desespero, estão aí em depressivo, desanimado, desesperado. Mas graças ao Senhor, nós temos um Deus que vale a pena. Porque hoje nós estamos aqui com esses momentos todos pavorosos, mas nós estamos no Senhor. Nós sabemos que nós estamos servindo a um grande Deus que tudo pode, né? E que Ele é um Deus de provisão. Então, vale a pena servir um grande Deus desse. Eu amo estar servindo a meu Deus, porque eu creio, se eu não tivesse um viver desse, eu não sei como eu estaria hoje, né? Porque em meio a tantas tempestades, mas a gente estamos servindo a Deus, estamos fortalecidas umas com as outras, né? Outra pergunta foi assim, qual é o seu dom, né? Então, às vezes a gente fica se perguntando qual é o nosso dom, né? Então, nós temos vários dons, principalmente o maior dos nossos dons é o dom de orar, o dom da oração, né? Porque se a gente for olhar assim, um ministério, um dom que a gente acha que quando fala em dom, só é servir, fazer algo ali, não é só isso, né? É o dom de estar ministrando ali com as irmãs, a palavra, estar ouvindo ali a palavra, estar orando,
está jejuando, tudo isso aí é um dom que Deus nos deu, né? Senhor Jesus, você só ama o Senhor, mas só o Senhor, mas não ama a vinda? Senhor Jesus, hoje nós temos que não só amar o Senhor, mas amar a vinda do Senhor. E não só amar a vinda, mas apressar a vinda do Senhor. Precisamos apressar a vinda como? Usando os dons que Deus nos deu, pregando o evangelho, levando a palavra às pessoas. Tudo isso é uma maneira, né, de amar a vinda do Senhor. Não só o Senhor, mas a vinda. Aleluia. Foi muito bom, gente. Tinha muitas coisas, né, para desfrutar, né? Então, tudo isso é um dom de Deus para nós. Amém, por amar um Deus todo-poderoso, né? E estar servindo ao Senhor junto com os santos. Amém. Aleluia. Amém, irmã Conceição? Seu microfone está fechado. Porqueira de veieira. Eu falando e esqueci que eu tinha fechado. Amém, desculpa. Precisamos realmente ser aquela candeia que ilumina por onde a gente passa, né? Aumentar a nossa fé. Reavivar esses dons que nós recebemos de Deus. Porque, como a irmã falou, muitas vezes nós almejamos ter dons que não são aqueles que o Senhor quer para nós. Então, que nós aceitemos aquilo que o Senhor dá, porque o dom que Ele dá para nós é aquele que nós estamos precisando. Não é ficar querendo ter determinado tipo de dom para competir com A, com B, e não é assim que funciona. Nós precisamos ser obedientes e reavivar esses dons, manter a chama acesa. Deu exemplo lá do Timóteo, que ele estava esfriando, né? E crer e confiar, né? Porque o Espírito Santo habita em nós. Amém. Vamos crer nisso. Crer naquele Espírito que habita em nosso interior. E não desanimar diante de nada, porque muitas vezes nós nos pegamos, passou um probleminha, passou uma tempestade, e a gente já fica querendo ceder. E é isso que não pode ter, porque nós estamos vivendo uma era apocalíptica. Precisamos aumentar a nossa fé, reacender essa chama e lembrar que o Espírito de Deus habita em nosso interior. E eu realmente louvo e agradeço ao Senhor por ter a vida da igreja, por estar reunindo com as irmãs. Isso tem me fortalecido muito, tem me dado bom ânimo. Eu não tenho preguiça de estar aqui nesse momento, eu não tenho preguiça de levantar cedo, porque a gente ora de manhã cedo. São tantos pedidos e a gente às vezes fica, Senhor, mas quem vai fazer não somos nós. É isso que nós precisamos crer, que o Senhor é quem pode todas as coisas. Nós somos intercessores. Então, vamos interceder para que aquelas pessoas que estão em situações complicadas possam receber, através das nossas petições, aquela força que o espírito daquela pessoa que se encontra momentaneamente doente, que ela seja fortalecida com a fé que sai de nós para elas. Porque a nossa oração feita com fé, crendo que aquela pessoa, o Senhor vai atender, aquela fé, ela chega até aquela pessoa. Aquela força do Espírito vai até lá. Então,
esse desejo que Paulo teve de Timóteo, você pode vir sofrer comigo? Tem um versículo também que fala, Jesus perguntando, você pode, como é que foi? Sofrer, não lembro agora. Pode Jesus beber o faz uma pergunta. cálice. Pode beber o cálice que eu tenho para Isso, beber. é esse mesmo que eu estou pensando. Se pode beber o cálice que eu bebo, então a gente tem que estar envolvido, né, na economia de Deus. E a economia de Deus é a gente sair, pregar o evangelho, usar essas ferramentas que o Senhor tem disposto para nós, para que a gente possa usar com sabedoria. Nós precisamos usar com sabedoria, né? A irmã falou que o dom é uma dádiva, né? Que Deus quer nos dar. E precisamos ter aquele estilo de depender do Senhor. Nós não podemos ficar dependendo de nós mesmos, achar que podemos fazer as coisas. Precisamos sempre depender do Senhor, como a irmã deu testemunho aqui sobre essa palavra que ela ia falar, e ela precisou depender do Senhor e orar. Esse é o caminho. Depender do Senhor para tudo. Depender dele até para arranjar uma vaga no estacionamento. Eu saio daqui, vou para lugares que é difícil ter uma vaga, porque é lotado. Vou no hospital, lá fica assim. Então, não arranja vaga. Eu já saio da minha casa orando, Senhor, prepara um lugar onde eu possa estacionar, que seja seguro, e vou conversando com Deus como se eu estivesse com uma pessoa amiga aqui do meu lado. E eu vou falando com ele. Irmãs, é incrível. Mas toda vez que eu chego nesses lugares difíceis de arranjar uma vaguinha para estacionar, o Senhor abre a porta para mim. Quando eu chego lá, tem alguém saindo. Aí a vaga está ali em frente ao hospital. Quer dizer, eu não vou correr perigo, porque Deus cuidou de mim. Amém. Cuida não, Ele cuida. Cuidou não, Ele cuida diariamente. Amém, amadas. Muito rica a palavra, Ritinha. Muito obrigada por ter se empenhado tanto em iluminar o nosso espírito, a candeia. Amém. Amém. Cachoca. Amém, né? Aleluia, porque Deus fala. Deus fala. E esse Espírito hoje está dentro de nós, nos acendendo. Essa noite a palavra veio para despertar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus. Eu lembro que a primeira mensagem desse semestre que o Senhor falou foi sobre os olhos. Né? E ali o Senhor foi desenvolvendo a questão do coração, a questão da intimidade ali, né, que Ruth tinha com a sogra, o batismo, né, que foi, né, o laço que a gente fez com Deus. E hoje o Senhor veio falar sobre essa questão do dom. Se Deus levou a irmã hoje a compartilhar sobre esse assunto, é porque Ele está querendo algo da gente. Há algo mais além. O Senhor quer saber de nós, se nós estamos realmente apressando a vinda dele, né? Os olhos dele estão sobre nós. Ele sabe se a gente está pregando o evangelho. Ele sabe isso, os 7 olhos dele estão sobre nós. Ele sabe se a gente está pregando o evangelho. Ele sabe se a gente está preocupado com a economia dele, né? Porque hoje nós estamos aqui, nós fomos separados por um propósito. O propósito de Deus vai ser cumprido aqui na terra. E para ele ser cumprido, precisa da gente. Ó Senhor Jesus, essa palavra realmente falou fortemente no meu coração. Né? Aqui o Senhor falou, né, que se você não está usando o dom de Deus, você está desperdiçando sua vida. Irmãs, isso é muito sério. Ó Senhor Jesus, a nossa vida hoje só faz sentido se a gente estiver sendo um com o propósito de Deus, falando do Senhor para as pessoas, permitindo a gente viver esse evangelho aqui na terra. Ó Senhor Jesus, fora isso,
não vale de nada. Não adianta a gente querer buscar outras coisas se a gente não está preocupado com o propósito de Deus. Então, essa noite o Senhor veio nos despertar. Assim como o Timóteo ali, ele estava frio, né, devido às situações do dia a dia, acontece, a gente cai em situações assim, né, da gente se entristecer, a gente se desanimar devido às situações que vêm ao nosso derredor. Mas nós temos que estar sendo forte, firme na fé, porque as pessoas precisam de nós, as pessoas precisam do nosso testemunho, né? Ó Senhor Jesus, elas estão sedentas aí, né? Hoje eu fiquei encantada, apaixonada com o testemunho que a irmã compartilhou hoje no grupo, né? A mãe e a filha ali no shopping, né? Os irmãos comportaram e pararam, oraram por elas, né? Elas receberam a bênção, né, do resultado do exame, depois elas voltaram para agradecer, ainda gravou um vídeo, irmã, para o Instituto Vida para Todos. Olha o que Deus está fazendo. Nós temos que realmente reagir, né? Quando a gente se sentir frio, desanimado, orar, colocar o joelho no chão. Senhor, não aceita a minha condição, Senhor. Senhor, desperta o meu espírito. Eu quero ser um com a tua economia. Essa experiência minha que eu vivo, quando eu percebo que eu já estou sendo ali, ó, e coisa ali, eu vou diretamente para o Senhor e oro, peço ao Senhor que o Senhor me dê oportunidade mesmo, o Senhor me dê oportunidade nesse dia de eu falar do Senhor para alguém. Irmãs, quando a gente tem esse coração, Deus ouve e Deus coloca a situação. E que possamos nos despertar através dessa palavra, né? Ó Senhor Jesus, que Deus fala, e Deus hoje falou, que a gente precisa reagir, porque Ele está voltando, e para Ele voltar, precisa de cada uma de nós. Ó Senhor Jesus, amém. Glória. Mara. Amém. Eu gostei muito da palavra, viu, irmã? Top. Olha só, o que eu tenho feito com o talento que Deus me deu? Eu vim aqui na Bíblia e procurei aqui, né, falando sobre os talentos, que são os dons, e achei aqui, né, a parábola dos talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 3, a outra ele deu 1. O que deu, ao que ele deu 5, ele multiplicou. Ao que ele deu 3, também multiplicou. E ao que ele deu 1, ele ficou com medo e guardou. Eu não quero guardar o meu talento. Eu quero multiplicar. Eu quero que o Senhor possa me usar. E se eu começar, eu vou ter que começar de algum lugar, né? Então, eu posso começar orando, eu posso começar visitando, eu posso começar servindo na minha localidade. Cada atitude que eu vou tendo dentro da igreja, dentro do mover do Senhor, o Senhor vai multiplicando os talentos. Conforme eu vou me entregando, Ele vai me dando mais. Quanto mais eu vou, mais Ele vai me dando. Na localidade, tem os irmãos que estão atentos, né? E eles vão vendo o nosso serviço e vão nos convidando, convida para uma coisa, convida para outra. Mas isso depende de como eu estou agindo, do que eu estou fazendo para isso. Quando a irmã perguntou qual é o seu dom, eu falei, meu Deus, qual que é o meu dom? E aí, eu lembrei aqui que a gente tem muitos palestras, encontros, e eu estou falando aqui de Sobradinho, né? Tem muitas palestras, muitos encontros, tem grupo de oração, grupo de leitura leitura dos livros, tem leitura da Bíblia, e às vezes a gente chama, toda semana eu mando para todas as irmãs o convite, né? Mas tem irmãs que nunca participaram. Aí tem hora que eu falo assim, não vou mandar mais não, não vou mandar mais não, porque eu fico sendo chata, assim, eu fico mandando toda semana, a pessoa não reage, né? Mas aí, e o dom do amor que eu não estou querendo mais exercitar? Esse é o maior dom, é o dom do amor. Então, nós não podemos desistir,
né? Cada um faz do jeito que o Senhor abençoa, né? Então, não podemos desistir. Eu acho que esse dom é o maior, é não desistir dos irmãos, convidar de novo, até que uma hora, reage, né? E assim, eu tenho muita facilidade de abraçar, de beijar, eu estou sofrendo muito com isso, né? De não poder fazer isso. Mas isso, eu acho que eu acho que isso é muito bom, sabe? Eu gosto muito, eu sou muito pegajosa, eu sou muito. E eu acho também que isso é um dom, né, que Deus dá para a gente, de amar, de cuidar, de apacentar, de visitar. E a gente vai desenvolvendo e vai aparecendo. Aí cada um sabe qual é o seu dom, né? Jesus é o Senhor. Amei a palavra, irmã. Ai, Mara, eu amo tanto ficar parada te ouvindo. Minha Você é sogra! linda! Você é linda! Amém. Minha sogra! Pede a Gabriela para... Ah, pronto, já abri. Pode falar. Amém. Sim. Ó, eu vou compartilhar aqui o que eu entendi um pouco, mas eu não peguei muito não, viu? Qual os seus dons? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Ó Senhor Jesus. A palavra de hoje, né, combina com as anteriores. Isso aí até a irmã Kátia falou, e eu estava aqui ouvindo mais compartilhar das irmãs. Os dons que Deus nos dá, a gente tem aproveitado bastante, porque temos muito tempo de cristã, como eu, então, né? Eu digo assim por mim, tenho muito tempo de cristã. Que seria de mim e que seria de nós se nós não estivéssemos aproveitando os dons que Deus está nos dando? Nós já tínhamos desistido de ser cristã. Então, eu acho que os dons que Deus nos deu a mim e está dando às irmãs, está dando a todos nós cristãos, nós temos aproveitado de uma maneira ou de outra, nós temos observado muito os dons que Deus tem nos dado. E temos nos guardado e temos praticado. Porque peguei um pouquinho aí da irmã, que esses dons que Deus já nos deu, e que a gente guarda, a gente hoje sente até falta, por a gente estar muito dentro de casa, por a gente estar prisioneira dentro de casa, sendo obrigatória não poder sair. Nós sentimos falta de estar praticando com outras pessoas, com outras irmãs, o dom que Deus nos deu. Porque da maneira quando depois que a gente foi batizada e aceitou Cristo como nosso Salvador, com tanta coisa boa na nossa vida, a gente já começa a praticar os dons que Ele nos deu direito a ter, né? Através dele, a gente vai conseguindo os dons. A gente sente falta hoje. Porque hoje mesmo eu estava me lembrando, eu estava ouvindo uma palavra do Alimento Diário, temos Seromar, né? Aí eu vi um irmão dizer, não importa que alguém não dê valor à sua palavra, mas fale de Cristo para ela. Eu digo, olha, coisa boa, né? Porque tem muita gente que a gente fala mesmo, mas não dá valor, não. Zomba até da gente. Dá risada, manga. Mas a gente continua falando, a gente nunca deve dar ouvido aos mal falados dos outros. A gente deve dar ouvido o que a gente é, o dom que Jesus deu a nós, foi pregar. Dê valor que quiser, mas a gente está pregando, a gente está falando de Jesus para eles, está dizendo, menino, deixe disso, hoje Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua alma, Jesus quer salvar você, e a vez negro não dá valor. Mas a gente continua pregando. Aí eu disse assim, olha que palavra bonita hoje, Alimento Diário. Porque eu não tenho alimento diário atualmente, mas eu ouço sempre, pego o celular.
a palavra do alimento diário. Então, a gente vê que tudo isso é um dom que Deus nos dá e que a gente tem que praticar de uma maneira ou de outra. É cristã, está praticando. Né? Graças ao Senhor, a palavra de hoje foi muito forte e sempre vem nos alertar, sempre vem nos despertar, cada dia mais. Porque a gente não pode deixar de ouvir a palavra profética. Ela pode vir de onde vir, pode vir dos irmãos, pode vir das irmãs, pode vir de onde for. Que quanto mais a gente ouve a palavra profética, mais a gente está fortalecido na força de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Gostei muito hoje do compartilhar de hoje da irmã Rita. Que Deus continue abençoando a irmã Rita e todas as irmãs quando for o dia certo de compartilhar. Porque nunca é demais a palavra de Deus, né? E nunca é demais a gente ouvir e valorizar. E saber que Deus cada dia está nos alertando. Senhor Jesus. Amém, minha sogra. Amém. Senhor Jesus. Sueli. Euzinha, dizes ao Senhor, realmente, palavra rica a de hoje. O Senhor ele tem falado para nós, né? Se a gente realmente valorizar a vida da igreja e a gente descobrir de fato, de verdade, onde a gente está, a gente nunca vai dizer assim, eu não tenho dom, tá? E também, nós não temos dom de nós mesmos, porque o dom vem de Deus. Então, o verdadeiro dom que há dentro de nós é o Espírito. E se realmente a gente seguir o Espírito, a gente vai descobrir o nosso dom, porque o dom vem do Espírito. E é assim, tem uma passagem que fala, ser fiel no pouco, que o monte eu te confiarei. Tá? E para a gente descobrir o nosso dom, a gente não tem que esperar algo grande, um lugar adequado para a gente, né? Ah, não, meu dom é aqui, esse não é meu, eu não consigo me encaixar aqui, não. A gente tem que começar a praticar ali, né? Sempre eu pensei assim, se eu entro num local de reunião e eu quero descobrir o dom que Deus me deu, se eu entro num local de reunião e eu vejo uma vassoura no chão ou um copo no chão e eu pego aquele copo do chão, na próxima vez que eu entrar de novo e tiver um copo no chão, eu pegar de novo e vou descobrindo o meu dom. Poxa, toda vez que eu entro aqui, tem um copo no chão, eu pego. Olha, meu dom está desenvolvendo. Então, é assim que a gente vai descobrindo o nosso dom. Não é simplesmente sentar, cruzar os braços e esperar no momento que há em nós ainda aquela vontade de descobrir o nosso dom. Sendo que quando o Senhor nos colocou na vida da igreja, todos nós temos dom. Cada um de nós, o Senhor deu um dom. Como a irmã falou, né? Às vezes nós enterramos o nosso talento. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos tornamos muito egoístas. Hoje, quem é de nós que não está tendo a oportunidade de descobrir e desenvolver o nosso dom? Hoje, quando você manda uma palavra de encorajamento para um irmão, isso é um dom. Então, hoje, Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós. Se você não descobrir o seu dom, o dom que Deus te deu, pare um pouco, ore ao Senhor, porque o momento é hoje, é agora. Tá? Há muita gente aí precisando de ouvir uma palavra de encorajamento, né, uma palavra de conforto, e é o momento hoje de você descobrir realmente o dom de você pregar o evangelho. Hoje não precisa você sair para pregar. Em casa mesmo, onde você estiver, você hoje consegue pregar o evangelho. Então, eu descobri em mim, porque a minha timidez me pede muita coisa. Então, eu também descobri que quando eu faço algo assim, ou a minha timidez impede de eu fazer, é porque eu não estou fazendo por Deus. Eu estou fazendo de mim mesmo. Porque quando eu faço realmente pelo Espírito, nada vai me impedir. A minha timidez não vai se expressar, mas sim o Espírito ele vai fazer por mim. Então, esse é o meio de a gente exercitar o nosso dom usando o Espírito, seguindo realmente o Senhor Jesus. Amém. As outras irmãs que estão aqui, entraram em contato comigo aqui no privado e não vão compartilhar. Mas, mesmo assim, eu quero Jússia, eu vou saber, alguém compartilhar. mudou de ideia? Eu vou compartilhar. Ah, pronto. Pronto, então compartilha aí. Diante de uma palavra dessa tão preciosa, meu Deus do céu. Senhor Jesus, né? Como o Senhor nos ama. Irmãs, como o Senhor nos ama. Né? O Senhor é maravilhoso. A irmã
mostrou algo aqui que eu fiquei encantada. Essa comparação que ela fez aqui, né? Essa ilustração, é muito bom, foi muito positivo. Gostei muito quando ela colocou a ilustração, né? Minha cabeça funciona muito bem assim, com ilustrações, né? Então, a candeia era usada para clarear até o raiar do dia. Nossa, isso foi muito precioso, né? Que comparação preciosa. Então, a gente vê que hoje nós temos a palavra profética. Então, essa palavra profética, né? Ela está sendo para nós essa candeia, né? Ela tem vindo nos iluminar até a volta do Senhor. Nós estamos tendo essa luz, né? Da palavra, para sermos guardados, encorajados, né? Admoestados, né? Então, tudo que nós no decorrer do tempo formos necessitando, essa candeia, né? Por meio da palavra profética, ela vai vir nos iluminar. Ó Senhor Jesus. Então, assim como Timóteo, ele passou por aquela situação, porque hoje, nós passamos aqui, né? Em Hebreu fala que, filhinhos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Então, é essa a palavra. Timóteo, ele estava passando ali por aquela situação toda, né? Provavelmente alguma coisa, pressão e tudo. Então, a sua chama, né? Ali um pouco, ela se esfriou, né? Eu coloquei aqui, Timóteo estava frio, triste, com sua chama muito baixa, mas ele teve ajuda de uma parte do corpo, que o abanou, né? Senhor Jesus. Então, assim somos nós hoje. Nós temos os nossos dons, né? E quando nós estamos ouvindo ali a palavra, atado ali ao corpo, compartilhando todas as coisas, né? Todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas mesmo, né? Não há particularidade. Então, nós sempre temos algum membro do corpo ao qual nós dividimos o que nós estamos passando. E aí nós recebemos a luz, porque Deus usa, Deus é fiel. E Ele usa, né? Ele usa ali um membro para vir nos abanar, né? Senhor Jesus. Então, é muito maravilhoso. Então, hoje nós precisamos ser assim no corpo de Cristo. Precisamos saber que nós temos uma a outra, de fato e de verdade, em realidade, em prática, né? Senhor Jesus, isso nos fortalece. Não podemos deixar Satanás colocar dúvidas, né? Palavras contrárias. Não. Somos membros desse corpo, né? Todos nós temos o dom e precisamos correr, apressar-nos em desenvolvê-lo. O dom de pregar o evangelho, todos nós temos o dom de pregar o evangelho. O Senhor é tão maravilhoso que a todos Ele deu o dom de pregar o evangelho. Então, realmente, ali como a irmã falou, né, vamos usar as ferramentas que nós temos para exercitar o nosso dom. Ó Senhor Jesus, né? Então, isso é maravilhoso, não vamos esquecer, né? Não vamos deixar que a nossa mente ela se esqueça dos momentos realmente maravilhosos, né? De uma experiência que tivemos com o Senhor, do nosso batismo, realmente, né? E vamos estar reavivando sempre ali. Todo domingo, nós temos a ceia do Senhor, que é em memória do Senhor, até que Ele venha. Então, nós precisamos lembrar do Senhor até que Ele venha. Precisamos estar lembrando de tudo que o Senhor fez por nós, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, né? Que Ele se tornou o Espírito, outro Consolador. Então, precisamos estar lembrando disso, não só no domingo, mas diariamente. O domingo é só um memorial, mas diariamente na nossa mente precisamos estar lembrando. A mesma coisa a partir do momento que nós recebemos do Senhor as coisas maravilhosas que o Senhor fez em nossa vida. Né? Sem contar com as coisas que nós não sabemos, porque são inúmeros livramentos que o Senhor nos dá, que nós temos certeza, temos convicção disso,
né? Não vemos, mas nós somos aqueles que vivemos por fé, né? Fé é a certeza, a convicção de coisas que nós não vemos. Então, nós temos fé que o Senhor nos dá livramento constantemente. Então, vamos nos alegrar nisso. Vamos nos alegrar sempre, né? Puxa, estava passando pela situação, mas a igreja orou e, graças a Deus, eu recebi a vitória. Então, Senhor Jesus, vamos estar sempre. O Senhor precisa voltar e nos achar fazendo assim. Ouvindo a palavra profética para receber luz, né? E estar se lembrando sempre do Senhor e de tudo que o Senhor tem nos proporcionado, né? E continuar correndo essa carreira juntos ali, um ao outro, né? Senhor Jesus. Palavra rica, minha irmã. Jesus abençoe. Amém. Senhor Jesus. Quando a Rita estava compartilhando, eu lembrei de um ponto que eu tinha lido há um tempo atrás, né? Aí eu fui correndo pegar o Estudo Vida de Timóteo. Aí eu marquei aqui, ó. Eu vou só ler rapidamente. Não negligenciar o dom. O versículo 14 continua. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Paulo não fala do dom que estava sobre Timóteo, mas em Timóteo. Provavelmente era um dom de ensinar. Segundo o contexto dos versículos 11, 13 e 16, isso pode ser também confirmado por 1 Timóteo 1, 4, 5, 6, 12, 20 e 2 Timóteo 1, do 13 ao 14, 2, 2 e vários outros versículos. O fato de Paulo referir-se ao dom que há em ti indica que o dom mencionado aqui não é externo, mas a habilidade vital interior de ministrar aos outros. Não é um dom milagroso, com falar em línguas ou curar, mas o dom da graça, como ensinar e exortar. Esse dom foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. A imposição de mãos tem duas funções: identificar, como em Levítico 4, e infundir, como aqui. O dom da graça foi concedido a Timóteo pela imposição das mãos dos presbíteros e do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 6. Presbítero denota o conjunto de presbíteros. Os presbíteros, que são os supervisores ou bispos, representam a igreja numa cidade, a expressão do corpo de Cristo. A imposição das mãos do presbítero significa que o corpo de Cristo participou com Deus na transmissão do dom da graça a Timóteo. Essa questão não era pessoal, mas do corpo. Quando o Rita começou a compartilhar, eu imediatamente lembrei disso aqui. Porque quando a gente menciona dom, a gente sempre acha que é só algo exterior. O que é que eu posso fazer na igreja? O que é que eu posso servir na igreja? Porque tem muitos irmãos que não servem nada na igreja e podem se sentir inútil. Poxa, mas eu não tenho um serviço, eu não tenho um dom nenhum. Quando eu paro para pensar, não tenho um dom nenhum, porque eu não tenho nenhum serviço. E aqui em 1 Timóteo 4, mostra que quando Paulo falou para Timóteo, você precisa reavivar esse dom, Timóteo. Esse dom está meio apagado aí. Bora abanar essa madeira aí para essa brasa voltar a acender. Isso mostra que era algo que estava em Timóteo. Todos nós, quando conhecemos o Senhor, nós já trazemos algo. Nós já trazemos algo, sempre acrescentamos algo. Moisés, quando ele saiu do Egito e foi ali para, esqueci o nome do lugar lá, que agora não me fugiu da memória. Ele levou coisas do Egito e Deus usou o que ele levou. Ele passou 40 anos para Deus limpar o que não precisaria ser usado. É o que acontece conosco. O Senhor está limpando a bagagem que nós trouxemos. O Senhor está tirando o que é que não vai ser necessário, porque é excesso. Mas o que nós temos, que Deus vai usar, vai aproveitar, Ele está nos aperfeiçoando. E essa reunião é o resultado de um dom. Cada uma de vocês está tendo o dom de ensinar. Está tendo o dom de exortar. Cada semana, uma irmã é uma Timóteo, que reavivou o seu dom, que abanou,
que ali, ó, quão difícil é para algumas que são tímidas. Meu Deus, uma irmã tímida abrir a boca para falar numa tela com um monte de gente olhando e lembrar que depois essa reunião vai para o YouTube, que um monte de gente vai assistir, começa a suar frio. Mas prefere estar ali no corpo. Você vê que madeira, quando está pegando fogo, ela tem que estar junta. Porque se você tirar uma e separar, ela vai apagar. Então, qual é a maneira que nós podemos reavivar hoje esse dom que está em nós, não sobre nós, mas que está em nós? Juntas. Vamos agarrar uma na outra, não vamos soltar, porque a que tiver com o fogo mais aceso vai esquentar, vai nos reavivar, e aí nós vamos conseguir estar servindo e exercitando esse dom. Um dom que já vem em nós, e o Senhor só está aperfeiçoando. E quando a gente esfria, o Senhor fala, você precisa reavivar. O Senhor sempre vai usar alguém para falar para nós, para ser um Paulo para nós. Você precisa reavivar esse dom. Esse dom que quando foi colocado a mão sobre você, você recebeu do Espírito. Então, juntou o Espírito que você já tinha. Ó, que bênção para a igreja. Que bênção maravilhosa para o corpo de Cristo. Então, todas nós temos esse dom. Ainda que você não sirva em nenhum serviço, ore ao Senhor. Senhor, não, porque às vezes não tem realmente um serviço, às vezes temos dificuldades, mas isso não significa que somos inúteis ou que não temos dom nenhum. Temos o dom de ensinar. Temos um dom de ensinar umas às outras. Às vezes uma irmã está com uma dúvida. Semana passada mesmo, uma irmã... Eu amo, gente, eu amo essas coisas. Porque quando vocês me perguntam uma coisa que eu não sei, eu me sinto obrigada a ir lá, pesquisar, pergunta um, pergunta outro, porque eu quero aprender. Então, uma irmã semana passada me perguntou uma coisa, graças a Deus o que ela perguntou, graças a Deus, não passei vergonha. Eu sabia. Mas quando vocês perguntam uma coisa que eu não sei, não tenho vergonha de dizer, irmã, eu não sei. Mas eu vou pesquisar, eu vou perguntar e tal, e depois eu respondo à irmã. Então, é o dom de ensinar, e todos nós temos. Aqui é uma reunião de irmãs, a maioria, não sei se tem alguém aqui que não tem filho, mas eu acredito que a maioria aqui, todo mundo tem filho. Então, só o fato de ser mãe, você já tem esse dom, porque você tem que ensinar as coisas ao seu filho. Você tem que ensinar. Então, isso nós trazemos para a igreja, o Espírito, por meio dos presbíteros, nos abençoa, colocando as suas mãos sobre nós, e nós vamos exercitando o nosso dom. Ritinha, minha irmã, que o Senhor te abençoe. Que palavra rica e maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Então, eu vou pedir a Ritinha para escolher alguém para fazer uma oração por essa reunião. Aleluia. Amém, amém, irmãs. Eu quero dizer primeiro que a cada compartilhar das irmãs só completou em mim algumas coisas que o Senhor queria falar, por isso que o Senhor fala dessa forma, né? Que possamos ser totalmente descomplicados, para que a gente possa estar aprendendo, porque para ensinar a gente precisa aprender também a aprender, né? Isso é o ponto-chave, né? Se a gente aprende a ser simples para aprender, a gente vai aprender a ensinar. Eu queria agradecer a presença de Érica, essa é a professora aqui, da escola que eu estou hoje como gestora, né? É uma menina que logo de cara eu já vi que é uma menina totalmente do Senhor, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de conhecer a Érica, tem sido minha parceirona aí, gente, em tudo na escola. Sempre o Senhor bota assim um anjinho na nossa vida, né? E na escola eu aprendi a gostar demais de Érica, viu? Dessa professora que está aí. Seja bem-vinda, Érica, viu? Eu ia chamar a Érica no finalzinho para se apresentar, mas como você já chamou, antes de a irmã orar, se Érica não ficar com vergonha, Érica, se apresente para a gente. Eu queria pedir ela também para orar, se ela quiser. Ora. Oi, irmãs, é porque assim, é o que Rita falou. Nunca sequer perguntei que igreja você é, onde você congrega, não, nunca, porque... E assim, ela me passou esse convite, e assim nós temos que estar sempre com o coração, né, atento ao chamado do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de você, Rita, pela vida também das irmãs que compartilharam nessa palavra maravilhosa, que Deus continue abençoando a cada uma das irmãs. Muito emocionada que o Senhor falou fortemente, né, através dessa palavra. E
a oração fica para outro dia. Tá certo. Mas que muito obrigada pelo convite. Esteja sempre disponível. A gente está passando o link para você. Toda quinta nós estamos aqui reunidas para aprender um pouco mais do Senhor. Viu? Então, eu vou escolher agora para orar a irmã Karine. Tá certo, irmã Karine? Fecha aí essa oração agradecendo ao Senhor pela essa palavra. Amém, amém. Sim, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor disse na sua palavra, Senhor, que o Senhor veio para incendiar a terra, Senhor. Senhor, o Senhor é esse fogo, é essa chama, que é esse evangelho, Senhor, que tem esse poder. Ó Senhor Jesus, e o Senhor quer que essa chama, que essa luz do evangelho chegue às pessoas. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Ó Senhor Jesus, continue nos abençoando. Continue nos aperfeiçoando, porque nós queremos sim, Senhor, ser tais instrumentos, ó, para serem usados por Ti, Senhor, para levar o Teu Evangelho. Ó, o Senhor diz na Tua palavra, sem mim nada podeis fazer. Senhor, de nós mesmos nós não podemos, Senhor, mas por meio de Ti nós podemos, Senhor. Essa obra é Tua, Senhor. E nós nos unimos a Ti, Te agradecemos, Senhor, por essa palavra de luz, essa palavra de ajuda, Senhor, que o Senhor deu a cada um de nós, continue nos abençoando nesse ministério de mulher, Senhor. Abençoe aqui cada irmã presente, Senhor, nessa reunião e todas que irão ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente tirar nossa fotinha, tá certo? Ninguém sai, hein? Amém.